Olá, eu sou a Poliana Duarte, eu sou formada em Pedagogia pela Anhanguera e pós-graduada pela IMES. Esse é um vídeo que faz parte do curso Educação Especial e Inclusiva do Instituto Educomunicação. Caso você ainda não seja assinante do curso e tenha interesse em adquirir o curso completo, com certificado, material e mais vídeos como esse, você pode estar acessando uma taxa única de pagamento, o link que está aqui na descrição do vídeo. Também vai ter mais informações sobre o curso na descrição do vídeo, que eu vou deixar para vocês. E caso você não queira adquirir o curso, ou caso você esteja assistindo pelo YouTube, você pode se inscrever, deixar seu like, seu comentário, para que mais conteúdos como este possam estar sendo produzidos. Aqui eu estou com um documento que é a Declaração de Salamanca. A gente já teve um vídeo para falar a respeito sobre a Declaração de Salamanca. A gente falou os pontos principais no vídeo anterior. Eu vou deixar o vídeo no card para vocês, caso vocês ainda não tenham assistido. E esse vídeo, ele fala a respeito dos pontos principais, objetivos. Aqui nesse outro, a gente já vai tratar do documento. Nós vamos ler juntos e aprender juntos também a respeito do documento. A gente vai ler juntos os pontos principais, ponto por ponto, o documento completo. Então, aqui nós temos o documento. Quem é assinante do curso, claro, vai estar o documento em PDF para ler melhor, para se informar mais a respeito. Aqui é a Declaração de Salamanca sobre os princípios, políticas e práticas na área das necessidades educativas especiais. Nesse primeiro tópico aqui, a gente tem a respeito, principalmente, o objetivo, que é reconvocando as várias declarações das Nações Unidas que culminaram no documento das Nações Unidas, regras e padrões sobre equalização de oportunidades para pessoas com deficiência. No caso, equalização é diferente da igualdade. Quando a gente trata a igualdade, é um tratamento igual para todos. Equalização é quando a gente dá um tratamento exclusivo para uma determinada pessoa, incluso no mesmo grupo. Por exemplo, um aluno que ele consegue ter um acompanhamento padrão, digamos, de um que precisa de necessidades especiais. A gente vai tratar ele diferente do padrão comum que a gente trata os outros alunos. Mas por quê? Para promover a equalização. Ele necessita de um padrão diferente para que ele consiga se igualizar ao outro aluno. Então, uma oportunidade igual para todos, uma equalização, o qual demanda que os estados assegurem que a educação de pessoas com deficiência seja parte integrante do sistema educacional, ou seja, que integre todo o sistema educacional e não apenas sociedade privada, não apenas sociedade inclusiva, mas sim todo um comum, toda uma escola. Aqui nós temos onde ocorreu, foi na Conferência Mundial de Educação Especial, na Espanha, em Assembleia, em Salamanca, 1990 o ano. Então aqui nós temos todas as informações quanto aos governantes, organizadores, nessa ponto 1, né? Mas aqui a gente não é necessário, mas se você tiver interesse em ler, o arquivo vai estar em PDF para assinantes do curso. Então aqui nós temos: acreditamos e proclamamos que toda criança tem direito fundamental à educação e deve ser dada a oportunidade de atingir e manter o nível adequado de aprendizagem. Toda criança possui características, interesse, habilidades e necessidades de aprendizagens que são únicas. Sistemas educacionais deveriam ser designados e programas educacionais deveriam ser implementados no sentido de se levar em conta a vasta diversidade de características e necessidades. Aqui a gente também trata da equidade que a gente estava falando, a gente falou lá, que tem lá no primeiro, que a gente levar em conta a diversidade e características de cada um. Então, aqueles com necessidades educacionais especiais devem ter acesso à escola regular, que até então, antes da Declaração de Salamanca, era muito raro de acontecer, que deveria acomodá-los dentro de uma pedagogia centrada na criança, capaz de satisfazer a tais necessidades.
Escolas regulares que possuam tal orientação inclusiva constituem os meios mais eficazes de combater atitudes discriminatórias, criando-se comunidades acolhedoras, construindo uma sociedade inclusiva e alcançando educação para todos. Além disso, tais escolas provêm uma educação efetiva à maioria das crianças e aprimoram a eficiência e, em última instância, o custo da eficácia de todo um sistema educacional. Então aqui a gente já temos os pontos principais e objetivos como um todo do documento. No ponto 3, aqui tem todos os governadores e demandamos que, aqui já é o ponto que para o governo, o que está sendo proclamado, que o governo atribua uma alta prioridade política e financeira ao aprimoramento de seus sistemas educacionais, no sentido de se tornarem aptos a incluir todas as crianças, independente da sua diferença ou de dificuldades individuais. Também se deve adotar o princípio de educação inclusiva em forma de lei ou de política, matriculando todas as crianças em escolas regulares. Sempre foque nisso, porque sempre quando a gente se trata do documento de Salamanca, a gente sempre está falando o quê? De escolas regulares, escolas no geral, não só escolas com foco na inclusão, não só escolas voltadas apenas para crianças com necessidades especiais, e sim a escola como um todo. A menos que existam fortes razões para existir de outra forma. Então, outro ponto, desenvolvam projetos de demonstração, encorajar intercâmbios em países que possuem experiências de escolarização inclusiva. Todo esse ponto aqui é ao governo, ok? Estabeleçam mecanismos participatórios e descentralizados para planejamento, revisão e avaliação de provisão educacional para crianças e adultos com necessidades educacionais especiais. Encoraje e facilite a participação de pais, comunidades e organização de pessoas portadoras de deficiências no processo de planejamento e tomada de decisões concernentes à provisão de serviços para necessidades educacionais especiais. Então aqui a gente tem que o governo deve ter projetos para o que? Família, pais, comunidade. Também invistam maiores esforços em estratégias de identificação e intervenção precoces, bem como nos aspectos vocacionais da educação inclusiva. Também cabe ao governo garantir que, no contexto de uma mudança sistêmica, programas de treinamento de professores, tanto em serviços como durante a formação, incluam a provisão de educação especial dentro das escolas inclusivas. Ou seja, cabe ao governo garantir e também promover treinamento para os professores. Todos os professores de toda a rede de educação eles devem estar capacitados a receber crianças de todas as classes, todos os gêneros, devem estar capacitados à educação inclusiva. Já no ponto 4, a gente vai falar sobre os governos com programas de cooperação internacional. Então, a gente vai ver a comunidade nacional e internacional. Então, todos os, especialmente responsáveis pela Conferência Mundial em Educação, Unesco, Unicef, UNDP, Banco Mundial, enfim, todos esses programas, cabe a eles o quê? Um desenvolvimento da educação especial por parte dos programas educacionais, agências especializadas, também reforçar os estímulos de cooperação técnica, bem como reforçar suas cooperações e redes de trabalho para um apoio mais eficaz e já expandida e entregada à provisão em educação especial. Também organizações não governamentais envolvidas na programação e entrega de serviços nos países, reforçar sua colaboração com entidades oficiais, nacionais, intensificar o envolvimento crescente delas no planejamento, implementação, avaliação de provisão em educação especial e que ela seja também inclusiva. A Unesco, enquanto agência educacional das Nações Unidas, devem assegurar que a educação especial faça parte de toda discussão que lide com educação para todos em vários fóruns, mobilizar o apoio de organizadores dos profissionais de ensino em questões relativas ao aprimoramento do treinamento de professores no que diz respeito às necessidades educacionais especiais, a estimular a comunidade acadêmica no sentido de fortalecer pesquisas, redes de trabalho e o estabelecimento de centros regionais de informação
e documentação, e da mesma forma a servir de exemplo em tais atividades e na disseminação dos resultados específicos e dos progressos alcançados em cada país no sentido de realizar e almejar a presente declaração, ou seja, fechamos aqui. Ou seja, cabe a diversas áreas. Só um momentinho. Aqui. Ou seja, cabe a diversas áreas e diversos órgãos competentes garantir que tudo que está escrito na declaração seja cumprida. Então, por último, expressando o reconhecimento ao governo da Espanha e à Unesco pela organização, enfim, essa última parte aqui é só reforçando o documento, ok? Então, na estrutura em educação especial, a gente tem a introdução. Na introdução a gente tem novamente o que a gente já foi tratado, que foi onde foi realizada, que foi em Salamanca, Espanha, de 7 a 10 de junho de 1990. A gente já tem novamente toda essa parte que a gente já tratou na introdução. Aqui no ponto 2, é direito de toda criança à educação. É proclamado na Declaração Universal dos Direitos Humanos e foi fortemente reconfirmado na Declaração Mundial sobre Educação para Todos. Qualquer pessoa portadora de deficiência tem o direito de expressar seus desejos em relação à sua educação, tanto quanto estes possam ser realizados. Pais possuem direito inerente, ou seja, um direito que não pode ser retirado, de serem consultados sobre a forma de educação mais apropriada às necessidades, circunstâncias e aspirações das suas crianças. Então, os pais eles sempre têm o direito de questionar, de saber como é que está sendo feita a educação do seu filho. Ponto 3. O princípio que orienta esta estrutura é o que as escolas deveriam acomodar todas as crianças, independente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras. Ou seja, quando a gente trata de criança com alguma necessidade especial, a gente inclui todas. Não só uma criança que tem algum tipo de transtorno, que possui alguma dificuldade ou que possui algum atraso na fala, todas as crianças no geral, ok? A gente não está falando só de coisas mentais, corporal ou qualquer coisa do tipo. A gente está falando de um todo, também emocional, crianças que passaram por traumas, crianças que têm uma dificuldade de aprendizagem, crianças que trabalham, crianças e adultos que trabalham, que têm alguma dificuldade de aprendizagem, que por qualquer motivo ali necessitem de uma educação diferenciada. Aquelas que deveriam incluir crianças deficientes e superdotadas, crianças de rua e que trabalham, crianças de origem remota ou de população nômade, crianças pertencentes a minorias linguísticas, étnicas ou culturais, e crianças de outros grupos desavantajados ou marginalizados. Tais condições geram uma variedade de diferentes desafios ao sistema escolar. Porque é muito difícil, né? Imagine se ter uma sala com cada um tipo de criança, você precisa ter cada um tipo de educação para cada uma. Então, não deixa de ser um grande desafio. No contexto dessa estrutura, o termo necessidades educacionais especiais refere-se a todas aquelas crianças ou jovens cujas necessidades educacionais especiais se originam em função de deficiências ou dificuldades de aprendizagens. Muitas crianças experimentam dificuldades de aprendizagem e, portanto, possuem a necessidade educacional especial em algum ponto durante a sua escolarização. As escolas elas devem buscar formar formas de educar tais crianças bem-sucedidamente, incluindo aquelas que possuem desvantagens severas. Existe um consenso emergente de que crianças e jovens com necessidades educacionais especiais devam ser incluídas em arranjos educacionais feitos para a maioria das crianças. Isto levou ao conceito de escola inclusiva. O desafio que confronta a escola inclusiva é no que diz respeito ao desenvolvimento de uma pedagogia centrada na criança e capaz de bem-sucedidamente educar todas as crianças, incluindo aquelas que possuem desvantagens severas.
O mérito de tais escolas não reside somente no fato de que elas sejam capazes de promover uma educação de alta qualidade a todas as crianças. O estabelecimento de tais escolas é um passo crucial no sentido de modificar atitudes discriminatórias, de criar comunidades acolhedoras e de desenvolver uma sociedade como um todo, uma sociedade inclusiva. Então a gente não trata só de escola, a gente trata da sociedade como um todo. No ponto 4, a gente deixa aqui no documento, que é algo incorporado, que mais comprovado, né, de um princípio de uma forte pedagogia no qual todas as crianças possam se beneficiar. Ela assume diferentes formas humanas, também uma pedagogia centrada a beneficiar a criança. Então, nesse ponto aqui, a gente vai pular aqui para o 5, porque basicamente o que está afirmando aqui é sobre a pedagogia, sobre como incorporar, como beneficiar, como ela deve ser beneficiada dentro da escola para a inclusão ser a todos. Então a gente vai pular aqui para o 5. Aqui a gente vai ter quais são as ações. A gente vai ter as sessões que estão divididas. Aqui a gente tem as orientações em ação de nível nacional, que é a política e organização, como deve ser feita. B, fatores relativos à escola, recrutamento e treinamento de professores, serviços externos de apoio, áreas prioritárias, perspectivas comunitárias e requerimentos relativos a recursos. Bom, vamos para o ponto A. Tá, não, é bom a gente entrar aqui, antes de ir, ó, só um momentinho. Aqui, ponto 6. A tendência em política social durante as 2 últimas décadas tem sido a promover integração e participação, visando combater a inclusão. Então, dentro do campo de educação, se reflete no desenvolvimento de estratégias que possam promover a genuína equalização de oportunidades. Então, é dentro do contexto que aqueles com necessidades educacionais especiais podem atingir o máximo progresso educacional e integração social. No 7, a gente tem o princípio fundamental da escola inclusiva é que todas as crianças devem aprender juntas sempre que possível, independente de qualquer dificuldade ou diferenças que elas possam ter. Então, escolas inclusivas elas devem reconhecer e responder às necessidades diversas de seus alunos, acomodando ambos os estilos e ritmos de aprendizagem e assegurando uma educação de qualidade a todos através de um currículo apropriado. Ponto 8. Dentro das escolas inclusivas, crianças com necessidades educacionais especiais deveriam receber qualquer suporte extra requerido para assegurar uma educação efetiva. O encaminhamento de crianças às escolas especiais ou a classes especiais ou a sessões especiais dentro da escola em caráter permanente deveriam constituir exceções, a ser recomendado somente aqueles casos infrequentes onde fique claramente demonstrado que a educação na classe regular seja incapaz de atender às necessidades educacionais ou sociais da criança, ou quando sejam requisitados em nome do bem-estar da criança ou de outras crianças. Ou seja, o que a gente está tratando aqui no ponto 8 é que as escolas regulares elas devem receber a criança com qualquer necessidade especial, e que ela não deve estar encaminhando, passando a criança a outra escola, uma escola especial, ou não aceitando uma criança porque ela tem alguma necessidade especial, ok? Aqui o ponto 8, a gente trata uma das políticas voltadas aqui dentro da Declaração de Salamanca é que as escolas regulares elas vão ter que receber, e só no caso que seja requisitado em nome do bem-estar da criança ou de outras crianças, pode ocorrer um encaminhamento, mas são raras as exceções, ok? Ponto 9. A situação com respeito à educação especial varia enormemente de um país a outro. Existem, por exemplo, países que possuem um sistema de escolas especiais fortemente estabelecidos para aqueles que possuam impedimentos específicos. Então, tais escolas especiais podem representar um valioso recurso para o desenvolvimento de escolas inclusivas. Que não era o caso do Brasil, ok?
Na época, o Brasil ele tinha sim escolas filantrópicas, escolas voltadas à educação especial, mas não era sinônimo de modelo no momento da época. Outros que estavam aqui, outra situação aqui do ponto 9. Já no ponto 10, países que possuam poucas ou nenhuma escolas especiais seriam, em geral, fortemente aconselhados a concentrar seus esforços no desenvolvimento de escolas inclusivas e serviços especializados. Ou seja, o Brasil se encaixou aqui no ponto 10, poucas ou nenhuma escolas especial. No caso, o Brasil tinham poucas. Então, qual que foi o aconselhado? A concentrar os esforços no desenvolvimento de escolas inclusivas e também serviços especializados nas escolas regulares. Então, a experiência, principalmente em países em desenvolvimento, indica que o alto custo de escolas especiais significa, na prática, que apenas uma pequena minoria de alunos, em geral, uma elite urbana, iria se beneficiar. A vasta maioria dos alunos com necessidades especiais, especialmente em áreas rurais, é consequentemente desprovida de serviços. De fato, em muitos países em desenvolvimento, estima-se que menos de 1% das crianças com necessidades educacionais especiais sejam incluídas. Então, o que tem que ocorrer? Tem que ter um planejamento educacional da parte do governo. Deveria ser concentrada em educação para todas as pessoas e todas as regiões do país, em todas as condições econômicas, através de escolas públicas e privadas. Mais um ponto que o Brasil se encaixa aqui na parte 10 aqui, de políticas e governos. Por que, do ponto A, o Brasil se encaixa aqui nesse tópico 10? Porque existiam poucas escolas inclusivas no Brasil e o restante que existiam eram privadas. Inclusive, existia uma lei que garantia e tudo mais, educação inclusiva, mas era só em escolas privadas, não existia uma garantia dentro das escolas públicas, dentro das escolas regulares. Então, mesmo que nada, não garantia uma educação para todos, que nem todas as pessoas teriam o dinheiro para estar custeando uma unidade especial. Ponto 11. Existem milhões de adultos com deficiências e sem acesso sequer aos rudimentos de uma educação básica, principalmente nas regiões em desenvolvimento do mundo. Assim, aqui o 11 vai estar reforçando, ok? O 11 vai estar encorajando, também vai estar falando sobre o contexto sexual, sobre a mulher, que devem ter também esforços especiais para ser feitos no sentido de encorajar a participação de meninas e mulheres com deficiência em programas educacionais. Parte 12. Essa estrutura pretende ser um guia geral de planejamento de ação em educação especial. Então, toda uma estrutura, para que seja assertiva, ela deve ser complementada por ações nacionais, regionais e locais inspiradas pelo desejo político e popular de alcançar a educação para todos. Então, pronto, aqui a gente tem política e organização, ponto A. 13. A gente tem que ter uma educação integrada e reabilitada para toda uma comunidade, representar complementares àqueles com necessidades especiais. Ambas se baseiam no princípio de inclusão, integração e participação. Devem ter abordagens bem testadas e também financeiramente efetivas. Os países eles são convidados a considerar as seguintes ações: legislação, medidas legislativas, políticas educacionais, a prática de desmarginalização de crianças portadoras de deficiência, atenção especial para ser prestada às necessidades das crianças e jovens com deficiências múltiplas ou severas, para possuir o mesmo direito dentro de sociedade. Políticas educacionais devem levar em toda consideração as diferentes situações individuais. Reabilitação comunitária deveria ser desenvolvida como parte de uma estratégia global de apoio à educação. Ponto 21. Ambos os arranjos políticos e de financiamento deveriam encorajar e facilitar o desenvolvimento de escolas inclusivas. Barreiras que impeçam o fluxo de movimento na escola especial
para regular deveriam ser removidas e uma estrutura administrativa deveria ser bem organizada. Coordenação entre autoridades educacionais e as responsáveis pela saúde, trabalho e assistente social deveria ser fortalecida em todos os níveis, no sentido de promover convergências e complementariedade. Planejamento e coordenação também deveriam se levar em conta o papel real e o potencial de agências semipúblicas e organizações não governamentais. E ponto 23 e último dessa parte, política e governamental. Autoridades nacionais têm a responsabilidade de monitorar financiamento externo à educação especial e trabalhando em cooperação com seus parceiros internacionais, assegurando que tal financiamento corresponda às prioridades nacionais e políticas que objetivem atingir a educação para todos. Agências bilaterais e multilaterais de auxílio, por sua parte, deveriam considerar cuidadosamente as políticas nacionais com respeito à educação especial no planejamento e implementação de programas de educação a áreas relacionadas. B. Agora a gente vai para os fatores relacionados à escola. Ponto 24. O desenvolvimento de escolas inclusivas que ofereçam serviços a uma grande variedade de alunos em ambas as áreas rurais e urbanas requer a articulação de uma política clara e forte de inclusão, junto com a provisão financeira adequada, um esforço eficaz, um programa extensivo e a provisão de serviços de apoio necessários. Mudanças em todos os seguintes aspectos da escolarização, assim como muitos outros, são necessárias para a contribuição de escolas bem-sucedidas. Quais são os pontos que a gente deve mudar? Primeiramente, o currículo. É um prédio adequado, né? Com rampas, acessibilidade, organização escolar, uma pedagogia pensada, avaliação, deve também trabalhar o pessoal, filosofia da escola, atividades extracurriculares devem ser trabalhadas dentro da escola também. Ponto 25. Muitas das mudanças requeridas não se relacionam exclusivamente à inclusão de crianças com necessidades educacionais especiais. Elas fazem parte de uma reforma mais ampla, uma reforma bem mais ampla da educação, necessária para o aprimoramento da qualidade e relevância da educação e para a promoção de níveis de rendimento escolar superiores por parte de todos os estudantes. A Declaração Mundial sobre Educação para Todos enfatizou as necessidades de uma abordagem centrada na criança, objetivando a garantia da escolarização bem-sucedida para todas as crianças. Então, todas as crianças no geral, ok? É algo amplo, isso aqui a gente já trabalhou. Parte 26. O currículo deveria ser adaptado às necessidades das crianças e não vice-versa. Escolas deveriam, portanto, prover oportunidades curriculares que sejam apropriadas às crianças, também às suas habilidades e a seus interesses. Então, o planejamento escolar ele tem que ser baseado nas necessidades da criança e não nas necessidades da escola ou não nas necessidades do professor, ok? Deve ser tudo pensado no aluno, naquele que tem o direito à educação. Ponto 27. Crianças com necessidades especiais deveriam receber apoio instrucional adicional no contexto do currículo regular e não de um currículo diferente. O princípio regulador deveria ser o do providenciar a mesma educação a todas as crianças. Já tratamos também. 28. A aquisição de conhecimento não é somente uma questão de instrução formal e teórica. O conteúdo da educação deveria ser voltado a padrões superiores e às necessidades do indivíduo com o objetivo de torná-los aptos a participar totalmente do desenvolvimento. Ou seja, o ensino deve ser relacionado às experiências dos alunos, à preocupação da prática no sentido melhor para motivá-los. Então, o professor e a escola devem sempre motivar o aluno e não desmotivar. Para que o processo da criança seja acompanhado, formas de avaliação devem ser revisadas, revistas. A avaliação formativa deve ser incorporada no processo educacional regular, no sentido de manter alunos e professores informados do controle da aprendizagem adquirida, bem como no sentido de identificar dificuldades e auxiliar os alunos a superá-las.
Então, o professor e a escola devem incentivar o aluno a superar todas as suas dificuldades. Para crianças com necessidades educacionais especiais, uma rede contínua de apoio deve ser providenciada. Também a gente deve estar utilizando a tecnologia apropriada e viável para ser usada quando necessário para aprimorar a taxa de sucesso. Hoje a gente se trata muito melhor com a tecnologia é algo que ajuda muito dentro das escolas. Parte 32. Capacitação deveria ser originada e pesquisa deve ser levada a cabo em nível nacional e regional no sentido de desenvolver sistemas tecnológicos de apoio apropriado. Cabe à administração da escola. Administradores locais e diretores de escolas podem ter um papel significativo na vida dos estudantes. Ponto 34. Diretores de escola têm responsabilidade especial de promover atitudes positivas através da comunidade escolar e via arranjando uma cooperação efetiva entre professores de classe e pessoal de apoio. Pessoal de apoio. Ponto 35. Cada escola deve ter uma comunidade coletiva responsável pelo sucesso ou fracasso de cada estudante. O grupo de educadores, ao invés de professores individualmente, deveria dividir a responsabilidade de educar crianças com necessidades especiais. Pais e voluntários devem ser considerados a participar ativamente do trabalho da escola. Os professores, no entanto, possuem um papel fundamental enquanto administradores do processo educacional, apoiando as crianças através do uso de recursos disponíveis, tanto dentro como fora da sala de aula. Também informações de pesquisas, ponto 36 e ponto 37, vão tratar aí sobre o desenvolvimento centro-educacional, experimentos de estudos que devem ser levados em uma cooperação entre vários países. Então, a gente faz essa parte aqui. C. Recrutamento e treinamento de educadores. O ponto 38, 39 e 40, deixa eu ver se ele continua até o final. Tem vários pontos. Ele fala basicamente que o professor ele deve estar treinado e apto para estar trabalhando com a educação inclusiva, aprimorando o conhecimento, aprimorando o currículo. Inclusive, nós temos outros cursos a respeito da educação inclusiva. A gente tem o neurodesenvolvimento, ou seja, cabe ao professor, ao educador, estar se capacitando, estar treinando, para que ele tenha recebendo treinamento. Nas escolas práticas de treinamento de professores também deve ter uma preparação de todos os professores para que o professor execute com autonomia, execute com sabedoria também. Vamos prosseguindo. Aqui a gente tem até a palavra que um professor capacitado é um papel-chave, porque não adianta nada a gente ter o apoio do governo, a gente ter o apoio nacional, o apoio internacional, verba, uma escola bem preparada, um bom planejamento, se o professor ele não segue, porque o professor é a chave final do acontecimento. A ponte entre o professor e o aluno é o que define. Então, é necessário um professor capacitado. Às vezes é difícil, a gente sabe que uma sala às vezes a sala vem lotada, uma sala com 30 alunos e cada um precisa de um tipo de educação diferente, cada aluno tem um perfil diferente, é difícil, é um grande... Então, e nos serviços externos também de apoio, a gente tem no ponto 47, a provisão de serviços de apoio é fundamental, é importante para o processo de políticas educacionais inclusivas e também para o sucesso, para que se assegure em que todos os níveis de serviços externos sejam colocados à disposição da criança. Os seguintes: apoio das escolas, apoio externo do pessoal de recursos de várias agências, departamentos, instituições tais como professor consultor, psicólogos escolares, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais. Deveria ser coordenado em nível local o agrupamento de escolas. Também grupos de escolas deveriam ser coletivamente responsáveis pela previsão dos serviços de aluno, ou seja, fatores externos, fatores de treinamento. Todo serviço
é fundamental de apoio para a educação inclusiva. Então, esse vai ser até o ponto 49. Título E. Áreas prioritárias. A integração de crianças e jovens com necessidades educacionais especiais seria mais efetiva e bem-sucedida se a consideração especial fosse dada a planos de desenvolvimento educacional nas seguintes áreas. Na educação infantil, para garantir a vida adulta do trabalho e também da educação de meninas. Sobre a educação infantil, ponto 51. O sucesso das escolas inclusivas depende muito da identificação precoce, da avaliação e da estimulação das crianças pré-escolares com necessidades educacionais especiais. Quanto mais antes a gente identificar uma necessidade especial, melhor. Quanto mais cedo iniciar o tratamento, quanto mais cedo for a identificação, melhor ainda é o tratamento. Mais chances dessa criança estar preparada para uma vida adulta é muito maior. Então, tais programas possuem um grande valor econômico para o indivíduo, a família e a sociedade na prevenção do agravamento de condições que inabilitam a criança. Vários países têm adotado políticas em favor da educação infantil, tanto de apoio quanto da família. Então, escolas, associações locais, de famílias e também de mulheres. Também trata, dentro da Declaração de Salamanca, a inclusão das mulheres, das meninas. Então, de vez em quando, a gente tem algum ponto que dá uma ênfase nessa parte. Também declara da preparação para a vida adulta, que jovens com necessidades educacionais especiais devem ser auxiliados no sentido de realizarem uma transição efetiva da escola para o trabalho. Escolas devem auxiliá-los a se tornarem economicamente ativos e provê-los com as habilidades necessárias ao cotidiano da vida. O currículo para estudantes mais maduros e com necessidades educacionais especiais deveria incluir programas específicos de transição, apoio de entrada. Então, tais atividades devem ser levadas a cabo com o envolvimento ativo de aconselhadores vocacionais, oficinas de trabalho, associações de profissionais, autoridades locais e seus respectivos serviços e agências. Também o ponto de educação para meninas. Meninas portadoras de deficiência encontram-se em dupla desvantagens. Esse é o ponto 54. Um esforço especial se requer no sentido de se prover treinamento à educação para meninas com necessidades educacionais especiais. Além de ganhar acesso à escola, meninas portadoras de deficiência deveriam ter acesso à informação, orientação e modelos que auxiliem a fazer escolhas realistas e a prepararem para desempenharem seus futuros papéis como mulheres adultas. Educação de adultos e estudos posteriores. Pessoas portadoras de deficiência devem receber atenção especial quanto ao desenvolverem e implementação de programas de educação de adultos e de estudos posteriores. Pessoas portadoras de deficiência devem receber prioridade de acesso a tais programas. Cursos especiais também devem ser desenvolvidos no sentido de atenderem às necessidades e condições diferentes de grupos de adultos portadores de deficiência. Letra F. Perspectivas da comunidade. Aqui, em todos esses pontos, a gente vai tratar o quê? A cooperação da família, então, da família, comunidade, sociedade. Então, a gente tem que ter o quê? Educação de crianças com necessidades especiais é uma tarefa a ser dividida com pais e profissionais. Então, não é um trabalho só para a escola, só para o governo, só para a educação. É um papel da sociedade. Então, o ponto 60, que é importante, que os governos devem tomar a liderança na promoção da parceria com os pais, através do tanto de declarações políticas quanto legais que conservem os direitos paternos. O desenvolvimento de associações de pais deve ser promovida, enfim. Todo esse ponto 60, aqui, o que a gente trata? Que cabe ao governo essa liderança dessa promoção, cabe também à escola, aos professores. No entanto, depende dos pais também. Não adianta nada a gente tentar, a gente prover e os pais não quererem. Então também há soluções legais para isso, para se tratar, mas é assim, tem que ter uma parceria no geral, pai, família, comunidade, escola. O envolvimento da comunidade são os próximos pontos. Então, a descentralização e o planejamento local favorecem o maior envolvimento de comunidades na educação e treinamento de pessoas com necessidades educacionais
especiais. Então, os administradores locais eles devem encorajar a participação da comunidade através da garantia de apoio às associações representativas e convidando-as a tomarem parte do processo de tomada de decisões. Então, com este objetivo em vista, mobilizando o monitoramento, mecanismos formados pela administração civil local, enfim, deve ser centrado também na comunidade. Também o envolvimento comunitário deve ser buscado no sentido de suplementar atividades na escola, de prover auxílio na concretização de deveres de casa e a compensar também, muitas vezes, a falta de apoio familiar. Nesse sentido, o papel das associações de bairro deveria ser mencionado no sentido de que tais forneçam espaços disponíveis, como também o papel das associações de famílias, de grupos de movimentos de jovens e o papel potencial de pessoas idosas e outros voluntários, incluindo pessoas portadoras de deficiência, em programas tanto dentro quanto fora da escola. Ponto 63. Sempre que a ação de reabilitação comunitária seja promovida por iniciativa externa, cabe à comunidade decidir se o programa se tornará parte das atividades de desenvolvimento da comunidade no geral. O ponto 64 trata que, uma vez que organizações voluntárias e não governamentais possuem maior liberdade para agir e podem responder mais prontamente, com mais rapidez às necessidades expressas, elas deveriam ser apoiadas no desenvolvimento de novas ideias, no trabalho pioneiro de inovação, métodos de entrega de serviço. Então, o ponto 64 e o ponto 65 fala sobre a organização também e também fala sobre o apoio. Também temos aqui sobre a conscientização pública no ponto 66 e 67. Políticos em todos os níveis, incluindo no nível escolar, devem regularmente reafirmar o compromisso para a inclusão e promover atitudes positivas entre as crianças, professores e públicos no geral, no que diz respeito aos que possuem necessidades educacionais especiais. Também a mídia tem um papel fundamental, deve promover atitudes positivas. Agora vamos para o ponto G. Requerimentos relativos a recursos. O desenvolvimento de escolas inclusivas como um modo mais efetivo de atingir a educação para todos deve ser reconhecido como uma política governamental chave e dado o serviço privilégio na pauta de desenvolvimento da nação. É somente desta maneira que os recursos adequados podem ser obtidos. Mudanças nas políticas e propriedades podem acabar sendo inefetivas a menos que um mínimo de recurso requerido seja providenciado. Então, o compromisso político é necessário tanto a nível nacional como a nível comunitário. Para que se obtenha recursos nacionais adicionais e para que se reempregue os recursos já existentes, ao mesmo tempo em que as comunidades devem se desempenhar um papel-chave de desenvolver escolas inclusivas, apoio, encorajamento aos governos, também são essenciais o desenvolvimento efetivo de soluções viáveis. A distribuição de recursos às escolas deve ser realisticamente levar em consideração as diferenças em gastos no sentido de se prover educação apropriada para todas as crianças que possuem habilidades diferentes. Um começo realista poderia ser o de apoiar aquelas escolas que desejam promover uma educação inclusiva e o lançamento de projetos pilotos em algumas áreas com vistas a adquirir o conhecimento necessário para a expansão e generalização progressistas. No processo de generalização da escola inclusiva, da educação inclusiva, o nível de suporte e de especialização deverá corresponder à natureza da demanda. Recursos também devem ser colocados no sentido de apoiar serviços de treinamento de professores, regularização de provisão de centros de recursos, de professores especiais ou de professores de recursos, ajuda técnica apropriada, abordagem integradora. Também no ponto 71, um modo efetivo de maximizar o impacto refere à união de recursos humanos, logísticos, materiais, financeiros. Então, é uma união da educação, uma união da saúde, do bem-estar social, do trabalho, da juventude.
Então, a combinação de uma abordagem tanto social quanto educacional no que se refere à educação especial requererá estruturas de gerenciamento efetivas que capacitem os vários serviços a cooperar tanto no nível local quanto a nível nacional e que permitam que autoridades públicas e corporações juntem esforços. Então, quais são as orientações para ações de níveis regionais e internacionais? É a cooperação, assistência técnica, a organização de parceria, também uma missão prioritária, uma ação em porcentagem, uma alta porcentagem de deficiência constitui um resultado direto na falta de informação, pobreza e baixos padrões de saúde. Então, à medida que o prevalecimento de deficiências em termos do mundo em geral aumenta em número, particularmente nos países de desenvolvimento, deveria haver uma ação conjunta internacional, que estreita colaboração com esforços nacionais no sentido de se prevenir as causas da deficiência através da educação, no qual, por sua vez, reduzirá a incidência e a prevalência de deficiências, portanto, reduzindo ainda mais a demanda sobre os limitados recursos humanos e financeiros dados dos países. Também assistência técnica nacional e internacional, cooperação internacional. A cooperação internacional deve auxiliar no desenvolvimento de associações regionais, encontros regionais, focos nos grandes governos, Unesco. Enfim, todos esses tópicos eles vão falar sobre o que? Estrutura de ação, aprovação, cooperação. Então, todo esse ponto é sobre a união de toda a sociedade como um todo, escola, comunidade, para prover educação especial. Então, essa foi a estrutura de ação aprovada, foi aclamada após uma discussão e ementa da sessão plenária da Conferência de 10 de junho de 1994. Então, ela tem como objetivo, a Declaração de Salamanca, ela tem como principal objetivo guiar os estados, as organizações governamentais e não governamentais na implementação da declaração sobre princípios, políticas e práticas da educação especial. Eu espero que tenha sido uma aula proveitosa para vocês, que vocês consigam ter absorvido sobre o que se trata o documento, a Declaração de Salamanca. Se você gostaria de adquirir o curso, você pode se inscrever, se você não é assinante ainda, diretamente na nossa plataforma. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, caso você esteja assistindo pelo YouTube, com mais detalhes. Caso você já seja assinante do curso, relembrando que o arquivo vai estar em PDF, então você vai poder baixar o arquivo, vai poder ler com mais calma e vai poder absorver ainda mais o conhecimento. Eu aguardo vocês na próxima aula, que tem muito mais conteúdo.